A paz seja contigo, mano de fé. A paz seja contigo, mana de fé. Hoje é dia 20 de abril, sábado. Queremos celebrar essa terceira semana da Páscoa, meditando a palavra em João 6, versículos de 60 a 69. E João diz assim: Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica a carne, de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Jesus Cristo está revelando a dureza do seguimento. E é claro que antes disso ele estava falando do pão da vida. Quando Jesus Cristo fala do pão da vida, ele está falando do compromisso com o seguimento a ele. Mas também ele está denunciando contra o pão da miséria, o pão da fome, né? O pão da tirania. Está falando de toda a injustiça que há entre eles. Quantas pessoas têm pão? Quantas não têm? Quais pães nós precisamos? Ou qual pão precisamos? Então ele vai falar do pão da vida eterna, vai falar do pão da salvação, mas esse pão da salvação vem com os pães do compromisso, para mudar esse mundo, para trazer esperança. E agora, nesse capítulo de 60 em diante, ele vai falar justamente da cruz, do seguimento que vai gerar um sofrimento maior. Por isso que muitos discípulos não conseguem o acompanhar. Porque ninguém quer acompanhar um mestre que vai morrer. Ninguém quer acompanhar um mestre que vai à cruz. Mesmo porque a cruz é um símbolo de maldição. A cruz é um símbolo terrível de dor. É um símbolo, de fato, em que é menosprezada. É um símbolo que ninguém quer. E anexar o mestre a esse símbolo é uma loucura. Portanto, Pedro tem a revelação que além da cruz vem a vida eterna. Pedro consegue entender, claro que alguns também começam a perceber que há algo diferente aí, mas eles ainda não entendem o que é uma ressurreição. Eles não entendem o que é de fato esse pão eterno, que vai dar força, que vai dar vida, que vai dar esperança, né? Que vai trazer uma proposta diferente ao mundo. Que nós possamos, a partir desse evangelho de hoje, se comprometer com o pão da vida, se comprometer com a cruz, se comprometer com a ressurreição. A paz seja contigo, mano de fé, a paz seja contigo, mana de fé. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.